Feliz aí nessa noite, diga eu estou o quê, irmão? Feliz, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Muito feliz por estarmos uma vez mais na casa do Pai, por aquilo que Ele tem feito sobre nós e principalmente por aquilo que Ele está fazendo e fará sobre a mim e sobre a tua vida, amém, irmãos? Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Feliz por rever aqui amigos, como o Miro, que é um amigo a longa data, Luceni, Emily também, na verdade, pessoas especiais que vieram hoje congregar aqui conosco, lá da nossa primeira igreja presbiteriana renovada, sede na cidade de Juína. Muito bom tê-los aqui, amém? Muito feliz pela visita, Eu estou feliz por demais nestes dias, porque nesses dias Deus assim tem permitido muitas coisas gloriosas, e a gente tem se alegrado muito no Espírito, por aquilo que o Pai tem feito, Estou com a minha sogra em casa. Quem é que tem sogra aí? Por favor, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão quem tem sogra, irmão, pelo amor de Deus, aleluia. Sogra é uma bênção, amém, irmãos? Pelo menos a minha é uma bênção, no nome de Jesus, Tem sido um tempo assim muito precioso para a glória do Senhor. Ela veio para cá, não sabe quando volta, mas veio, Importante que veio, que ela fique um tempão com a gente aqui para a glória do Senhor. Eu falo assim brincando, mas a minha sogra é uma bênção de fato na minha vida, amém? Atos capítulo de número 6, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso 8. Você que não tem a Bíblia no papel, mas está no smartphone, liga ela aí, amém? E vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7, verso 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Somente até aí. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, no nome de Jesus. Na vida cristã, é muito comum nós passarmos por várias perseguições. Na verdade, no contexto humano comum, também é comum nós passarmos por várias perseguições na nossa caminhada. Desde que você nasce neste mundo, talvez você não seja perseguido de forma direta, mas é provável que indiretamente algumas coisas lhe aconteçam na vida. Algumas delas é para te amadurecer, outras delas é para que você entenda que acima de você existe um Deus poderoso, que está, sempre esteve e continuará estando no controle absoluto da situação. Porém, o ser humano não sabe perder. Para a gente é muito complicado essa ideia de retroceder ou de parar, ou principalmente de esperar para que algo aconteça na vida. Nós vivemos muito de forma imediatista, queremos que as coisas aconteçam de forma acelerada nas nossas vidas, mas não é bem assim que vai acontecer. Mas o fato é que enquanto o homem continua sendo homem, ele vai passar por situações adversas, situações que vão os ensinar, que vão nos colocar em um determinado lugar, que vão nos amadurecer, que vão alicerçar a nossa vida, a nossa conduta moral, ética, cristã, espiritual, relacional, como seres humanos na terra.
E a gente precisa aprender que ao decorrer da nossa vida, e não importa o quanto você vive, mas ao decorrer da sua vida, você vai sim passar por situações que você não vai gostar, que vão querer que você desista, que às vezes você vai até tentar desistir mesmo. Alguns até desistem na sua caminhada. Assim é a nossa vida. Isso não tem muito a ver com ser crente de uma determinada igreja, católico, espírita, enfim, isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com uma coisa chamada vida. A partir do momento que nós estamos vivos, nós passamos por situações adversas na nossa caminhada comum. Alguns de vocês, abre aspas, já passaram pão que o diabo amassou, fecha aspas. Esse ditado popular que muitas pessoas dizem, é exatamente quando passam situações dificultosas na vida. Alguns de nós temos testemunhos de vida ruim, pesado, doloroso, que se você contar para alguém a sua vida, as pessoas vão até chorar, porque você já passou por situações que talvez uma outra pessoa não conseguiria passar. Assim é a nossa vida. Porém, além de tudo isso, ou acima de tudo isso, sempre tem um propósito. Diga, propósito. Coloque a mão no seu coração e fala assim, propósito. Sempre tem um propósito, mas o grande problema é que nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Às vezes nós não conseguimos compreender como Deus está trabalhando na nossa vida, e por conta disso, nós não temos uma vida feliz, porque nos perdemos no propósito. Não conseguimos entender como Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, não entendemos o propósito estabelecido dele na nossa vida, e nos perdemos na nossa conduta e na nossa caminhada diária. Quando olhamos para esse texto, que fala sobre o jovem Estevão, como é que Estevão aparece na Bíblia? Havia uma dificuldade no cuidado com algumas viúvas na época. Chegaram aos discípulos e disseram, olha, as viúvas precisam do cuidado, quem é que vai cuidar dessas mulheres? Aí alguns dos discípulos disseram assim, a gente tem que continuar pregando o Evangelho, a gente precisa continuar na oração. Vamos fazer o seguinte, tragam homens cheios do Espírito Santo, idôneos, homens que têm uma conduta moral, ética confiável, que têm bom testemunho. Vamos separar estes homens para que eles possam cuidar disso que a gente não tem condições de cuidar. Vieram então alguns homens, dentre eles estava Estevão. Oraram sobre eles e eles foram separados para este cuidado. Porém, a Bíblia vai dizer que Estevão era tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que quando ele começava a orar, milagres começaram a acontecer. Que quando ele levantava a tua voz, pessoas começaram a se converter a Jesus, de tamanha eficiência no Espírito que Estevão pregava o Evangelho. E não era só Estevão, Filipe era da mesma forma, Nicanor era da mesma forma. Aqueles meninos foram levantados pelo Senhor para fazer uma obra de redenção naquela época. E o que acontece quando alguém começa a aparecer no reino? Logo essa pessoa começa a ser perseguida. Logo a vida dela já não é mais uma vida comum. Você já percebeu que quando você entregou a tua vida a Jesus, você deixou de ter uma vida comum? As pessoas começam a olhar para você e começam a perceber se você é quem você diz que é. As pessoas começam a observar no que você fala, como você anda, como você reage a alguma coisa que acontece na tua vida. Por quê? Porque hoje você é um cristão, cheio da pessoa do Espírito Santo. Os olhos estão sobre você. Você não é mais alguém que serve somente na igreja presbiteriana. Não, você carrega um sobrenome, e o seu sobrenome agora você é de Jesus. Aleluia! Tem algo muito mais além na tua vida. Assim foi na vida de Estevão. Ele começa a pregar, ele começa a ser reconhecido, as pessoas começam a olhar para ele, e algumas pessoas começam a se converter. Mas aí, os acusadores da vida comum, os ladrões da vida comum, aqueles que não compreendem a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, se levantaram contra a vida de Estevão, como é também na nossa. Se levantaram de uma forma tão terrível que o texto vai dizer que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo do poder, versículo 9, contudo levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos.
dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia, estes homens começaram a discutir com Estevão. Você já percebeu a multidão de gente que se levantou contra um homem só? Quem percebeu isso? Um montão de gente se levanta contra um homem. Você já percebeu que, por outro lado, quando você está cheio do Espírito Santo, você faz a diferença no ambiente que você está, irmão? Quem já percebeu isso? Aleluia! Alguém que é cheio do Espírito Santo é diferente, mas não é porque fala diferente, é porque a essência de Deus exala da vida dele. Aleluia! Não é porque ele veste uma roupa diferente, não tem a ver com vestido, não tem a ver com coque, não é isso. Mas é porque ele exala uma presença de graça diferente, ó glória. Isso é o Espírito Santo. Cirene, libertinos, Alexandria, esse povo todo, judeus, se levantaram contra Estevão e começaram a discutir com ele. Quem é esse Jesus que você está pregando? Que palavra é essa que a gente não está acostumado a ouvir? Que testemunho é esse que a gente não está conseguindo entender? Porque Paulo vai dizer que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento do Espírito. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quem não está na mesma conexão do Espírito não entende. O que é isso? Que palavra é essa, né, presbítero Miro? Que conversa é essa? Não estou entendendo. Por que essa pessoa age assim? Porque não está na mesma conexão do Espírito. Mas aí a narrativa vai continuar dizendo, veja, verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Oh, glória! Lembra que a Bíblia vai dizer, está lá em Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo 7 e 8, vai dizer algo extraordinário. Primeiro ele começa dizendo que, olha, se você se submeter a Deus, o diabo vai fugir de você. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproximará de você. A submissão ao Todo-Poderoso fará com que o diabo fuja de você, porque você, quando é submisso a Deus, você resiste às trevas e as trevas fugirão de você. Está entendendo isso, sim ou não, igreja? Está compreendendo isso? E quando você entrega a tua vida, a tua conduta ao Senhor, você está cheio do Espírito Santo, as trevas vão fugir de você. O diabo vai fugir de você. Está entendendo isso? Mateus, lá no capítulo 5, se não me falha a memória, de Mateus, o versículo 6, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós somos bem-aventurados em Deus ou na presença do Senhor quando nós temos essa fome, quando nós temos essa sede integralmente de que Jesus faça, de que o reino se manifesta, e aí você será saciado. Aleluia! As pessoas não compreenderam o que Estevão estava pregando. A perseguição veio na vida de Estevão. Um jovem. Sabe qual que era o serviço de Estevão, irmãos? Diaconia. Estevão era o diácono. Era o diácono da igreja, viu? O irmão Zá. E os diáconos presentes aqui. Estevão era o diácono da igreja. Cuidava da mordomia cristã. Auxiliava. Mas ele orava e os demônios caíam por terra. Ele orava e os cegos começavam a enxergar. Os mudos começavam a entender de forma extraordinária, falavam, surdos ouviam, milagres, prodígios e maravilhas aconteciam pelas mãos de Estevão. Um jovem diácono. E a Bíblia vai dizer que eles não entendiam o que o Espírito estava fazendo na vida deles, e aí eles tramaram contra a vida de Estevão. Está na Bíblia, veja, versículo 11 do capítulo 6. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos que Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quando o mundo não suporta o agir do Espírito Santo na tua vida, o mundo que está sendo provocado vem com tudo contra a nossa vida. Aí você começa a ser perseguido.
Aí começam a falar mal de ti. Aí começam a provocar a tua índole, o teu caráter. Começam a tramar coisas contra a tua vida. É aqui que muito crente cai. Porque quando recebe uma palavra negativa, ele deixa de ser crente e ele vai contra a palavra negativa que veio contra a vida dele. A reação na hora que algo acontece. Tramaram contra Estevão, contaram uma conversinha, fala para todo mundo ouvir que Estevão está falando de uma palavra que é contra o que a gente crê, contra a lei, contra o que Moisés, o nosso líder maior, falou. Vamos provocar aqui uma muvuca, vamos provocar aqui uma conversa fiada no meio do povo, porque esse Estevão tem que cair. Ele está falando demais. Ele está falando o que não deve dizer. E a Bíblia vai dizer então que com isso, verso 12, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. De fato, é interessante que você vai observar que o que eles disseram era de fato o que ia acontecer. Mas eles falaram de maneira maquiavélica contra a lei, contra a doutrina que eles acreditavam. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Presta atenção nessa narrativa. Eles estão acusando Estevão, já estava preso, diante do sinédrio, a corte maior da época. Pessoas ali que estavam doidas para enforcar alguém ou para apedrejar alguém. Da lei, homens cultos, estudados da época. A lei da época. A Bíblia diz que quando a acusação começou contra a vida de Estevão, ele não tinha dito uma palavra. Mesmo não falando nada, o seu corpo moveu-se de maneira diferente. A Bíblia diz que quando olharam para ele, o seu rosto, semblante parecia como o rosto de um anjo. Glória, aleluia. Lembra o que vai dizer lá no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, quando você lê lá o capítulo 18 em diante, a Bíblia vai dizer que Moisés convoca o povo porque Deus dá uma ordem para que queria falar com o povo, mas o povo não quer falar com Deus, o povo fica com medo, e de repente Moisés sobe a um monte para orar, e a Bíblia diz que a fumaça vem naquele monte ali, ele fica falando com Deus face a face. Passam-se os dias, 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 1 mês e meio, Moisés está falando com Deus. Aí o povo lá embaixo, Moisés deve ter morrido, né? Morreu. O que a gente vai fazer? Já que Moisés foi embora, vamos construir aqui alguma coisa para que a gente possa adorar. Fizeram um bezerro de ouro com as joias do povo e começaram a adorar o bezerro de ouro. Aí passado o tempo, Moisés desce. A Bíblia diz que quando Moisés chega, o rosto de Moisés resplandecia por causa da glória que se manifestara no monte. Novo Testamento, Estevão está pregando o Evangelho. Quando ele começa a ser acusado injustamente, o rosto dele se parecia com o rosto de um anjo. Isso é Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Acusação indevida com quem não deve. Deus manifesta a glória dele sobre a vida desta pessoa que não deve. Essa glória resplandece no corpo, resplandece na alma, e alguma coisa começa a fluir da gente. O que eu quero dizer nessa noite, irmão? Na vida, como eu disse, somos acusados de fato, por causa de sermos cristãos. Sabe o que você precisa fazer? Levanta os teus olhos para os céus e adora ao Todo-Poderoso, não deixa de adorar, porque Deus é testemunho na sua vida e Ele testificará se você deve ou não para a glória dEle. Aleluia! Aí o capítulo 7 começa, eu já estou quase encerrando. A Bíblia vai dizer que então o sumo sacerdote pergunta a Estevão: são verdadeiras as acusações, são verdadeiras estas palavras? Estevão então começa um relato bíblico.
Desde o Antigo Testamento, ele vai começar a falar de Moisés, que Deus o chamou da casa do teu pai, que ele habitou com a tua família, que Deus liberou uma palavra profética na semente de Moisés, e vai contando toda a história bíblica até os profetas, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Agora vira a página da sua Bíblia, por favor. Veja o que diz o versículo 54 do capítulo 7. Aleluia. O texto vai dizer: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Estevão dá testemunho de quem ele era. Estevão fala do seu cristianismo, faz uma exposição bíblica, sem ter tempo de preparar um sermão. Estevão expõe as Escrituras. Quando ele termina de expor a palavra, aqueles homens estavam rangendo os dentes de fúria contra o que Estevão estava dizendo. Aí o texto vai dizer que eles ficaram tão malucos, tão endemoniados literalmente, que eles se lançaram contra a vida de Estevão. Mas veja o verso 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Este orava, o texto vai dizer. E diz mais: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Dos versos 54 ao verso 60, você vê o martírio do jovem diácono Estevão. Ele termina a sua exposição bíblica. O povo fica furioso com ele. Mas naquele ambiente de fúria do povo contra ele, ele olha para os céus. Ele não tem uma visão porque tomou muita Coca-Cola e comeu muito churrasco. Não, não. Ele vê literalmente o céu se abrindo. Ele vê o trono do Todo-Poderoso. E à sua destra direita ele vê o Filho. Mas ele não vê o Filho Cristo de qualquer maneira. A Bíblia diz que Jesus estava de pé, olhando para Estevão lá na terra. Você não vê isso em nenhum outro lugar da Bíblia. Jesus se levanta do trono para olhar o teu filho que estava padecendo na terra. Sabe o que é isso? Amor de um pai que se compadece por um filho que é apaixonado pela presença dele. Você tem ideia do que é você chamar a atenção do seu Deus? Você tem compreensão na sua mente do que é atrair a presença da glória do trono para a tua vida na terra? Quando você faz algo, quando você direciona a tua vida ao Evangelho, você tem ideia do que é Jesus ficar de pé do trono dizendo: uau, este é o meu filho. Sabe quando é que aconteceu isso? Lá em Mateus ou em Lucas. Enfim, os dois evangelhos vão dizer: Jesus é levado ali, ele está diante de João Batista, o seu primo, para ser batizado. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba e ouve-se uma voz. O que diz a voz? Este é o meu filho amado, a quem me compraz. Oh glória!
Dos céus manifesta-se a pessoa do Todo-Poderoso. Quando Estevão estava sendo ali próximo a ser martirizado, Jesus se levanta do trono e olha para o teu filho. Sabe o que é mais importante? Não é tão somente Jesus ali se levantar do trono, mas Estevão olhando e vendo essa glória. Aleluia! Estevão sabia o que ia acontecer com ele, mas quando ele olhou para a glória, ele viu algo que ninguém havia visto ainda. Quando ele olhou para a glória, ele percebeu algo que ele havia ainda não percebido na tua vida. A presença da glória se manifesta dos céus para a terra sobre a vida de Estevão. E aí eles ficaram mais furiosos ainda, porque eis que eu vejo os céus abertos, oh glória. É aí que surgiu essa canção. Eles pegam Estevão, arrastam, porque não podia apedrejar ninguém ali na cidade. Era contra a lei da época, porque eles estavam considerando Estevão como um pecador. Pegaram Estevão, arrastaram para fora da cidade, jogaram ele no chão, e toda aquela multidão furiosa pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Ele cai de joelhos no chão e ele faz uma última oração: Pai, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que fez essa oração na Bíblia? Está aqui comigo ainda, irmão? Quem é que fez essa oração na Bíblia? Só Jesus e Estevão. Lembra? Lá em Lucas 22, 23 em diante, Jesus está na cruz. O povo falando mal dele: crucifica-o mesmo, está aí, desce da cruz, não é o Filho de Deus, salva-te a ti, a nós também, zombando dele. A Bíblia diz que Jesus olha para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão faz a mesma oração, cai de joelhos, é apedrejado e morre. Do lado dele estava um jovem por nome Saulo, que pega a sua capa. Acabou, pastor? Não. Lembra que eu comecei falando que na vida nós passamos por situações para atingirmos o propósito que Deus tem em nós? Eu te provo isso biblicamente, está na Bíblia. Se você continuar lendo, veja o que o texto vai dizer. Capítulo 8, coloca para mim aqui por favor, Marcelo, verso 1. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões, preste atenção na parte final do verso, da Judéia e de Samaria. Você pegou? Quem já pegou isso aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou repetir, observe. Saulo estava ali, ok, tudo bem, mas naquele momento, naquela ocasião, qual ocasião? No martírio de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja. Aí os discípulos foram dispersos. Para onde é que os discípulos foram? Para toda a região da Judéia e da Samaria. Aí quando a gente lê lá o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, lembra da narrativa? Coloca lá Atos 1, verso 8, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Volta para Atos 8, por favor, de novo. O que está dizendo no capítulo 8 que nós lemos lá? Versículo 1, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha para mim aqui, igreja. Todas as vezes que há uma perseguição na vida de um crente, é Deus empurrando a gente para o propósito que Ele tem na nossa vida. Você entende isso? A igreja estava muito bem, obrigado, estava tudo ok, até que morreu algum. Morreu um crente, morreu um cristão. O que aconteceu? Aí a perseguição se tornou ainda mais terrível. O que aconteceu? Os discípulos, e agora o que vai ser da gente? Foram dispersos. Foram fazer o quê? Foram pregar o evangelho. Samaria, Capadócia, enfim, confins da terra, Jerusalém. Eles foram pregar o evangelho porque houve uma perseguição.
Houve algo, ou seja, desencadeou-se diante do propósito de Deus uma perseguição para que eles chegassem ao propósito. Você acha que a perseguição que acontece na tua vida é em vão? Não é. Se tem acontecido algo sobre a tua vida, é Deus te liberando para o propósito, é Deus te empurrando para um propósito maior, é Deus te comissionando para algo maior. Se a perseguição vem na minha ou na sua vida, é o Senhor te apontando para algo maior na tua vida, oh glória! Nunca foi diferente disso. Alguns anos atrás, aconteceu no Haiti um grande tsunami. Naquela época, foi o tempo que o maior número de pessoas foram às igrejas, se converteram a Jesus Cristo de Nazaré. Século presente, 2020. Terminamos o ano de 2019, profetizando, 2020 vai ser o melhor ano da vida, como muita gente faz na virada do ano. Mas nunca presta atenção no que está falando de verdade. Janeiro, fevereiro, apareceu um tal de Covid-19. Ninguém pensaria que isso ia se estabelecer sobre o planeta. Ninguém imaginaria que 2020 teríamos que parar. Ninguém imaginaria que as empresas fechariam, que as igrejas fechariam, que a sua vida pararia por um período de tempo. Deus tem sempre um meio para levar o ser humano ao propósito dele. Não pense que nada na sua vida acontece. Aconteceu. Não. Se você teme a esse Deus, Deus sempre tem um meio diante do processo para te levar para o propósito dele. Está doloroso? Está difícil? Está quase que não suporta mais? Processo de Deus na tua vida para te levar para o propósito. O evangelho cresceu a partir da morte de Estevão. Os discípulos foram dispersos, começaram a pregar na Samaria, começaram a pregar na Judéia. O evangelho cresceu. Quanto mais perseguiam a igreja, mais o evangelho crescia. E o texto ainda vai continuar dizendo, observe a continuidade do capítulo 8. Alguns, no versículo 2, homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Concluindo, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele pregava o evangelho, lhes anunciava o Cristo. Somente até aqui. Você entende isso, querido? Todas as vezes que há uma perseguição para a igreja, é Deus apontando a igreja para o propósito dele, aleluia. Todas as vezes que algo que a gente não está esperando acontece na nossa vida, é Deus falando com a gente, liberando o propósito dele, mas empurrando você ao propósito que ele quer que você vá, que você cumpra. Estevão morreu para que o propósito de Deus se completasse sobre a vida daqueles amados irmãos. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque a Bíblia vai dizer que eles continuaram a pregar o evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja,